A morte. Esse é um dos temas mais misteriosos e inquietantes da humanidade. Desde os primórdios da nossa existência, olhamos para ela com fascínio e temor. Afinal, o que acontece quando o coração para de bater? O que há além do último suspiro? Existe algo depois ou tudo se dissolve no nada? Nossos ancestrais tentaram responder a essas perguntas de muitas formas, por meio da mitologia, da religião, da filosofia e mais recentemente da ciência. O desconhecido sempre nos incomodou. Buscamos respostas para dar sentido à vida e talvez encontrar conforto diante da inevitabilidade da morte. Mas, no fundo, será que estamos preparados para essas respostas? Olá, se você não me conhece, eu me chamo Lauri e sejam todos muito bem-vindos. Afinal, quando olhamos para a morte, nos deparamos com uma das questões mais fundamentais da existência. O que acontece conosco quando o nosso coração para de bater? Quando o nosso corpo se desfaz? O que as religiões têm a dizer? E qual é o papel do livre-arbítrio diante de um fim inevitável? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar, o medo da morte está profundamente ligado com o medo do desconhecido. Não saber o que vem depois da morte pode ser um tanto quanto angustiante para algumas pessoas. A incerteza, ela gera uma ansiedade existencial que acompanha o ser humano ao longo da sua história. O filósofo Jean Sartre, por exemplo, ele via a morte como um fim absoluto, um apagar definitivo da consciência, sem qualquer continuidade. Para ele, a liberdade humana perde todo sentido ao se chocar com essa realidade inevitável. Mas eu particularmente não acredito muito nisso. E bom, não só eu, mas a maioria das correntes filosóficas discordam também, sugerindo que a nossa consciência ela pode transcender a morte. Você já parou para pensar que a morte ela não necessariamente pode ser o fim, mas sim uma transição? Diante do medo da incerteza, as religiões e as tradições espirituais surgem como tentativas de dar algum significado maior tanto à vida quanto à morte. O cristianismo fala sobre a vida eterna e o julgamento final. O budismo e o hinduísmo ensinam sobre a reencarnação e o ciclo de renascimentos. O espiritismo propõe que nossa jornada continue em outros planos, guiada por leis do karma e da evolução espiritual. Essas visões religiosas, elas oferecem conforto, mas também elas podem gerar uma certa ilusão caso elas sejam aceitas sem qualquer tipo de reflexão mais profunda. Ou seja, quando a crença ela vira só um escudo contra esse medo, ela acaba perdendo o seu verdadeiro significado. Então, o que aconteceria se a gente entrasse mais a fundo nessas ideias religiosas, se a gente compreendesse essas ideias de maneira mais consciente? Em doutrinas xamânicas, por exemplo, a morte ela não é vista como um fim absoluto, mas também como uma transição para outro estado de existência. Para muitas culturas indígenas, a alma continua sua jornada no mundo espiritual, onde pode se comunicar com os vivos por meio de sonhos e rituais. Os xamãs, mediadores entre os mundos, realizam cerimônias para ajudar as almas a encontrar seu caminho e se libertarem das amarras terrenas. Ou seja, a morte, nesse contexto xamânico, ele serve como um portal e não como um fim. Os espíritos dos ancestrais continuam a influenciar o mundo dos vivos, oferecendo orientação e proteção. Esse entendimento traz uma perspectiva menos temerosa da morte, ou seja, enxergando-a como uma parte do ciclo natural da existência. Já no taoísmo, que é a filosofia e a religião tradicional da China, vê a morte como um retorno ao Tao. O Tao é a força universal que permeia todas as coisas. Segundo essa visão, a vida e a morte são apenas fases de um mesmo fluxo.
como as marés que vão e vêm. O sábio taoísta busca harmonia com esse fluxo, aceitando a morte sem resistência. E algumas correntes do taoísmo também falam sobre a imortalidade espiritual, onde o indivíduo, ao viver em total harmonia com o Tao, pode transcender a morte e existir em um estado superior de consciência. Ou seja, para os taoístas, a chave para lidar com a morte é viver plenamente no presente. Já a doutrina espírita, ela propõe uma visão bem interessante sobre o que acontece com a nossa alma depois que a gente morre, especialmente em situações onde essa morte ela acontece de forma inesperada ou até traumática. Nesses casos, Allan Kardec sugere que a alma ela pode entrar em um estado de confusão, sem compreender de imediato a sua nova condição. Ou seja, espíritos que não percebem ou não aceitam que morreram, muitas vezes eles acabam se apegando às suas rotinas diárias, sempre buscando aquela sensação de normalidade de novo. Nesse processo, é comum que esses espíritos se aproximem de familiares ou lugares que sejam familiares para elas, na tentativa de encontrar consolo ou respostas para esse seu novo estado de existência. O Espiritismo também descreve esses espíritos sendo os desencarnados, ainda presos às suas emoções e desejos terrenos. Dessa forma, eles podem se tornar os obsessores ou os conhecidos encostos. Ou seja, não porque eles são espíritos malignos ou estejam ali intencionalmente para roubar a sua energia, mas sim porque eles estão confusos com esse novo plano de existência e estão buscando conforto nos familiares. E por estarem obcecados por alguma coisa nesse plano terreno ou alguma pessoa em específico, eles acabam influenciando negativamente essas pessoas vivas, drenando suas energias. Esse fenômeno reflete uma perspectiva fascinante sobre o livre-arbítrio após a morte, que, mesmo após o desencarne, a alma ainda possui escolhas. Embora em uma dimensão diferente e mais sutil, ela continua a exercer seu livre-arbítrio, influenciada por seus desejos, emoções e a confusão dessa sua nova condição. Nos últimos anos, a ciência tem explorado o fenômeno da morte de formas surpreendentes. A neurociência, por exemplo, sugere que, no momento da morte, o cérebro entra em uma espécie de tempestade elétrica. Muitos relatam experiências de quase morte, descrevendo sensações de paz, encontro com entes queridos e uma luz intensa nesse fim do túnel. Seriam esses relatos então evidências de uma consciência que sobrevive após a morte? Ou isso seria apenas as últimas atividades de um cérebro morrendo? Algumas pesquisas indicam que a consciência pode ter uma elasticidade, sugerindo que ela pode se expandir para além do corpo. Mas até que ponto isso é vislumbre de uma nova realidade ou apenas uma ilusão biológica? Para entender isso, a gente precisa entrar no estudo das vibrações e da energia, que nos levam a refletir profundamente sobre a natureza invisível da existência. Muitos aspectos da realidade não são perceptíveis aos nossos sentidos, mas exercem uma influência poderosa no mundo físico. Fenômenos invisíveis como ondas eletromagnéticas, gravidades e campos de energia afetam tanto a natureza ao nosso redor quanto o nosso próprio corpo e mente. E a ciência já comprova que forças aparentemente intangíveis, como a gravidade da Lua, causam fenômenos visíveis, como as marés. Isso nos mostra que os elementos invisíveis podem ter um impacto real e concreto também em nossas vidas. Ou seja, se a matéria é, em sua essência, composta por vibrações e energia, como a física quântica sugere, poderíamos então questionar se a consciência também seria uma forma de energia que continua a existir após a morte. Muitas tradições espirituais acreditam que a consciência pode existir em diferentes planos ou frequências de energia, tanto durante quanto após a vida física. E esse conceito também encontra paralelo em filosofias ocultistas, que sugerem que a morte não é o fim, mas uma transição de estado.
Ou seja, se as vibrações e energias que compõem a matéria, elas continuam a existir e a se transformar após a morte física, por que a consciência seria uma exceção? Se a consciência for uma forma de energia sutil, ela poderia teoricamente persistir após a morte, assim como as ondas de energia que continuam a fluir através do universo muito depois que a fonte física que as gerou deixou de existir. Além disso, o estudo da consciência e de suas possíveis interações com o mundo quântico traz novas luzes sobre essa questão. Alguns cientistas e teóricos especulam que a mente humana, ou pelo menos partes dela, podem estar conectadas a campos energéticos mais amplos do universo. E bom, a psicologia ela não fica de fora, nos oferecendo conceitos bem interessantes sobre o medo da morte e como ela afeta o nosso comportamento. Ernest Becker, em sua obra A Negação da Morte, argumenta que grande parte das suas ações cotidianas é motivada pelo desejo de evitar a realidade da finitude, ou seja, construímos significados, carreiras, relacionamentos e até buscamos notoriedade ou imortalidade simbólica através de conquistas e legados. Tudo para tentar dar sentido a uma existência que sabemos ser passageira. Esse medo pode nos paralisar, mas também pode servir como um poderoso motor para a transformação pessoal. Nesse caso, a aceitação da morte, portanto, não é apenas um ato de resignação, mas um caminho para uma vida mais autêntica e menos guiada pelo medo. Viktor Frankl, criador da logoterapia, defendia que o ser humano encontra sentido mesmo diante da finitude e que, ao invés de negar a morte, podemos usá-la como um impulso para viver de forma mais significativa. A consciência da imortalidade nos convida a perguntar: estamos realmente vivendo ou apenas existindo? Estamos seguindo nossos verdadeiros propósitos ou apenas repetindo padrões impostos pelo medo? Ao confrontarmos os mistérios da morte, inevitavelmente confrontamos os mistérios da vida. E talvez, ao aceitarmos a morte não como um fim absoluto, mas como parte essencial da experiência humana, possamos encontrar uma nova forma de viver, com mais presença, clareza e propósito. Quando paramos de fugir da morte, começamos de fato a viver. Portanto, para concluir esse assunto, se você quer descobrir os segredos da morte, primeiro descubra os segredos da vida. Afinal, como a gente consegue entender o fim sem antes compreender o que vem antes dele? A vida não é apenas um intervalo entre o nascer e o morrer, mas um mistério que se desenrola a cada instante. O que significa estar vivo? O que nos move? O que nos prende? E o que nos liberta? Ou seja, muitas vezes buscamos essas respostas sobre o que vem depois sem perceber que o agora é a maior incógnita. A vida se revela nos detalhes, no pulsar do coração, no fluxo da respiração, no silêncio entre os pensamentos. Então, será que a morte ela é um portal ou apenas uma continuação? E se o segredo ele não tiver em descobrir para onde a gente vai, mas e sim em entender o que somos, talvez ao desvendar a essência da vida, a morte deixe de ser um mistério e se torne apenas mais uma transformação. Enfim, espero que você tenha entendido, que alguma informação desse vídeo tenha sido útil para você, seja útil na sua jornada. Então é isso. Lembre-se sempre de espalhar a verdade e até uma próxima.